doutorado. Meu nome é Fernanda, para quem não me conhece, e eu sou a criadora do projeto Mindful Planning. E a minha missão é formar um exército de ninjas do planner e mulheres independentes, donas da própria vida, que sabem conquistar as suas metas através de planejamento e organização. O Mindful Planning tem blog, tem canal no YouTube, tem Instagram, e eu vou deixar aqui embaixo todos os links para vocês. Tem vários recursos gratuitos muito bacanas que vocês podem aproveitar para aprenderem a organizar e planejar o seu tempo. E o vídeo de hoje é para as mestrandas e doutorandas. É um vídeo que eu prometi a vocês que eu ia fazer sobre como planejar e se organizar durante o mestrado ou doutorado. É um desafio muito grande se organizar durante o mestrado e o doutorado, porque você é cobrado como um profissional, mas você que tem que determinar os seus próprios prazos na maioria das vezes. Então tem todo tipo de orientador. Tem orientador que pega no seu pé e tem orientador totalmente desorganizado, tipo o meu orientador. Mas independente do seu tipo de orientador ou orientadora, você é responsável pelo sucesso do seu mestrado e pelo seu doutorado. Você é a única pessoa responsável e é por isso que é tão difícil se organizar e se planejar durante esse tempo, porque você precisa aprender a fazer isso por você e para você. Mas a boa notícia é que se você aprender isso para o mestrado, para o doutorado, se você pegar o hábito do planejamento, da organização, você vai começar a aplicar isso para outras áreas da sua vida, como eu fiz, e você vai começar a colher os benefícios desse hábito transformador que é usar um planner, se planejar. Então, antes de começar a explicar para vocês as dicas de hoje, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, por favor, se inscreve. Nunca te pedi nada. Tem vídeo novo toda quinta-feira, tem dicas de planejamento ótimas aqui. Pode olhar a última dica, por exemplo, como criar metas inteligentes. Uma dica fantástica para todo mundo, inclusive para vocês mestrandas e doutorandas. E se você gostar do vídeo, curte e compartilha com suas amigas doutorandas e mestrandas para que elas também tenham sucesso durante essa etapa super desafiadora da vida. E eu não vou passar o vídeo inteiro usando esse negócio aqui. E essa aqui é a minha dissertação, gente, do doutorado. Pra quem não sabe, eu fiz doutorado em Engenharia Civil, Ambiental e Sustentável e minha dissertação foi sobre economia circular no ambiente construído, ou seja, reuso de materiais de construção. Então vamos logo para a primeira e mais importante dica de hoje, que já comecei logo pela mais importante, que é um planejamento estratégico que você precisa ter desde o início. Ou se você não tiver mais no início, faz agora, mas você precisa ter esse planejamento. Ele vai mudar com o tempo, vai sendo adaptado, mas você precisa sempre ter o olho na reta final para ver o que você precisa fazer e se você está no caminho certo. Então, eu tenho um template lá no site, quando eu vou colocar o link aqui para vocês na descrição. Nesse link você pode baixar vários recursos gratuitos, incluindo esse template que é chamado Metaplano Ação. Tem um post também que está aqui na descrição sobre como planejar para prazos distantes, no caso, a sua tese, a sua dissertação. Eu preenchi essa página do template para mostrar para vocês como vocês podem fazer este planejamento estratégico. O template ele vem com um calendáriozinho para você preencher e ele tem de janeiro a dezembro a um ano. Então eu preenchi como se todo o processo fosse durar um ano. Eu sei que não é o caso, tá, gente, da maioria dos mestrados e doutorados, mas vocês podem adaptar, foi só para mostrar como usar um calendário desse. Ao invés de por mês, você pode colocar por trimestre, por exemplo, e colocar todos os anos que você tem para concluir aquilo ali. E aí o que eu coloquei nesse calendário? Primeiro, aqui em cima tem um espaço para você fazer uma lista de ações que você precisa tomar para chegar na sua meta. O que é que você precisa para completar o seu mestrado ou doutorado? Então, por exemplo, eu escrevi aqui coisas genéricas, tá? Que eu imagino que a maioria dos mestrados e doutorados precisam, que é revisão bibliográfica, coleta de dados, escrever artigos, analisar os dados, aprender a metodologia que você vai usar, escrever a tese, editar, revisar, formatar a tese, criar os slides da defesa, ensaiar a defesa, apresentar a defesa, entregar a dissertação. Foram essas as coisas que eu escrevi. E nesse exemplo aqui, eu estou supondo que a gente escreva 3 artigos e use esses 3 artigos para formar a nossa dissertação. Aqui nos Estados Unidos, a gente faz muito isso. Escreve 3 artigos ou
X artigos, e aí esses artigos depois você usa eles, se você for a primeira autora, você pode usar esses artigos na sua dissertação. Então, quando você tem essa lista de tudo que você vai precisar para fazer a sua tese, a sua dissertação, você pode fazer uma estimativa de prazo, tá? E usar esse cronograma aqui. Você vai adaptar esse cronograma? Vai! As coisas não saem como a gente espera sempre, a gente sabe disso já, provavelmente. Mas é muito importante que você tenha essa visão. Por quê? Porque a partir daqui, a partir desse cronograma geral, por exemplo, se você tiver feito com um semestre, meta do semestre ou meta do trimestre, você vai quebrar isso em metas mensais e metas semanais. E aí, toda semana, você vai saber o que você precisa fazer para estar no caminho certo para concluir a sua dissertação no tempo. Então, por exemplo, pega o mês de maio. No mês de maio, a gente vê aqui nesse calendário, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui no vídeo, que a gente vai fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ó, vai estar analisando dados e escrevendo o primeiro artigo. Então, quando a gente tem aqui uns quadradinhos um em cima do outro no mesmo mês, é porque a gente está tendo duas metas do mês. Então, quando a gente sabe que tem que fazer isso em maio, a gente vai dividir nas semanas de maio e colocar no seu planner o que é que você tem que fazer naquela semana. Eu disponibilizo um planner gratuito para vocês, tá bom? Super completinho, dá para você baixar, imprimir e começar a usar hoje logo. E também tem um outro post do blog, de novo, link na descrição, que eu ensino como eu uso esse planner, como eu uso meu planner, e aí você vai poder usar o seu já sabendo das metas semanais que você tem, baseado no seu cronograma geral, para concluir o seu doutorado mestrado. A segunda dica é criar condições externas que vão lhe forçar a cumprir os prazos. Então, por exemplo, uma coisa que eu gostei muito de fazer durante meu doutorado foi, eu escolhia as aulas do semestre, e aí eu escolhia uma aula que tinha a ver com a fase que eu estava. Então, por exemplo, se eu estou aprendendo a metodologia, eu vou escolher uma aula de metodologia, e aí eu já vou usar a minha metodologia, a minha pesquisa sobre a metodologia, como o trabalho final daquela matéria. Isso me força, porque a matéria vai ter um prazo, então isso me força a terminar aquilo no prazo. Outra coisa, por exemplo, um dos artigos que eu escrevi, eu peguei uma outra aula de construção sustentável e aí um dos trabalhos finais era escrever um artigo sobre, e aí eu usei o tempo dessa aula para escrever um dos artigos da minha tese. Então, essa de pegar matérias, né, para te ajudar com os prazos, foi uma coisa que me ajudou muito durante o meu doutorado, especialmente porque meu orientador não é organizado. Então, ele não tem essa ideia de prazos, eu não sei como é que ele trabalha, mas ele não tem essa organização. Então, eu tinha que criar os prazos por mim mesma. E isso foi muito bom, porque acabou gerando uma confiança mútua. Eu fiquei mais autoconfiante que eu podia fazer as coisas no prazo e ele ficou mais confiante em mim, o que significa que, por exemplo, eu podia vir trabalhar em casa que ele não ligava. Terceira dica, super importante, que vai ajudar vocês a fazer esse planejamento estratégico e vai ajudar vocês a desenvolver um pensamento estratégico que vai ser fundamental para você escrever sua tese, escrever artigo, imaginar a sua metodologia, fazer a metodologia, apresentar tudo. Mestrado e doutorado, pensamento estratégico é tudo. Tem um vídeo aqui no YouTube, vou botar o link aqui também, que é explicando como desenvolver o pensamento estratégico no dia a dia. E uma das maneiras de você fazer isso durante o mestrado e o doutorado é pegar matérias eletivas em outras áreas que não tenham nada a ver ou que tenham pouca coisa a ver com o seu doutorado. Você já tem tanta coisa para aprender, você ainda vai pegar matérias que não estão relacionadas. Você acha que não está relacionado, mas você vai criar uma relação. E essa é a coisa mais mágica que acontece quando a gente desenvolve o pensamento estratégico. A gente começa a criar conexões entre coisas que aparentemente não estão relacionadas e é daí que nasce nosso pensamento inovador. Outra dica que vai lhe ajudar a monitorar e controlar o progresso de vários projetos, quando você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, às vezes a gente está pegando 3 matérias e cuidando da dissertação. Então, tem 4 coisas diferentes que a gente tem que tomar conta ao mesmo tempo. Então, tem um post que eu falo como eu organizei o meu casamento sozinha enquanto eu escrevia a minha tese. E, na verdade, eu usei esse mesmo método durante o doutorado também para escrever minha tese, quando eu tinha outras matérias rolando. Então, é uma técnica que você pode usar para quando você tiver vários projetos ao mesmo tempo.
Eu fiz num quadro magnético, você pode fazer em qualquer lugar, na parede, ou num quadro menor, ou num papel, enfim. Também tem software que faz isso, como o Trello, por exemplo, mas eu não sou fã, eu gosto de usar coisas de papel, vocês sabem disso. Então é uma técnica simples, que você vai ter um quadro, você vai dividir ele vai criar uma tabela, e as linhas da tabela vão ser os seus projetos em andamento, enquanto as colunas da tabela vão ser o seguinte, você vai ter uma coluna para coisas para fazer, coisas que você está fazendo, coisas que você concluiu. E aí, quando você tiver a tabela, eu gosto de usar post-its para cada ação. O post-it vai ser a ação que eu preciso tomar. Então, essa ação tá em para fazer, fazendo, feito. E aí eu vou movendo os post-its no quadro a partir do momento que eu vou completando as ações. Tá tudo explicado no post aqui na descrição. Uma outra dica legal é o que eu aprendi a fazer para fazer revisão bibliográfica e que também é bom quando você estiver escrevendo qualquer coisa, escrevendo um artigo ou escrevendo sua tese. Então, por exemplo, o que foi que eu fiz? Eu usei esses cartõezinhos aqui, que é cartão index que chama, né? Eu não sei como é que chama. Essas fichas. E aí, você pode usar qualquer papel, tá? Qualquer pedaço de papel. E aí, em cada ficha dessa, eu anotava o seguinte. Quando você faz a revisão bibliográfica, você tem, né, a lista de artigos que você baixou para ler. Então, eu ia lendo artigo por artigo, eu ia lendo o resumo do artigo e, às vezes, a conclusão do artigo. Aí eu lia resumo e conclusão e eu anotava, e nessa ficha aqui eu anotava o nome do artigo e os principais pontos que eu achei mais importantes e por que esse artigo vai ser importante para o meu argumento, né? Para a minha tese ou para o que eu estou imaginando fazer, o que eu achei mais interessante, mais importante nesse artigo, anoto em tópicos. E aí no verso eu anoto eu olho as referências bibliográficas daquele artigo e eu anoto as que me chamaram mais atenção aqui no verso para eu também dar uma olhada e baixar essas referências. E aí, depois que eu tenho isso com vários artigos, eu espalho essas fichas na parede. No meu caso, eu botei no quadro magnético, mas pode botar na parede, pode botar no chão, na mesa. E aí você pode agrupar os artigos que falam sobre assuntos em comum, por exemplo. E você vai começar a ver as conexões e vai criar uma sequência lógica. Você vai ordenar. Você vai, por exemplo, no seu argumento, na sua lógica, vai ter esse grupo de artigos aqui é sobre tal tópico, que eu vou falar primeiro sobre esse tópico, depois sobre esse tópico, depois sobre esse tópico, e assim eu vou criar a lógica do meu argumento. Se ficou confuso para vocês, no destaque do meu Instagram, tem um destaque chamado ler/escrever, e nesse destaque eu mostro um pouquinho dessa técnica que eu usei muito para escrever meus artigos. Por último, mas não menos importante, gente, se você estiver fazendo mestrado ou doutorado agora, eu sei que é um momento que a gente tem muita coisa para fazer, e parece que não tem tempo suficiente e a gente fica sobrecarregado. Mas se a gente começar a planejar, a mágica é que você começa a perceber que dá tempo e quanto tempo você tem no dia para fazer isso. E aí é o seguinte, quando você for organizar o seu dia no planner, separe um bloco de tempo para o mestrado, para o doutorado. Tá? Mas separe também tempo para atividade física, nem que seja, sei lá, 10 minutos por dia, tempo para fazer algum hobby, algo que você goste, tempo para falar com algum amigo, para ter alguma vida social. Você deve estar pensando, ai Fernanda, você é doida? Eu já não tenho tempo para fazer o que eu tenho que fazer, imagina se eu for criar, de onde que eu vou tirar tempo? Gente, o negócio é o seguinte, se você tiver uma meta diária, de acordo com aquele seu cronograma geral, que vai facilitar de você saber o que você tem que cumprir no mês, na semana e no dia. Se você tiver uma meta diária e um bloco de tempo, por exemplo, hoje eu vou trabalhar no doutorado das 9 da manhã até as 2 da tarde e a minha meta do dia é fazer isso. Se você se der esse prazo limite das 9 às 2 e é isso aí, e você sabe o que você tem que cumprir, você trabalha mais focada naquilo ali e você vai perceber que você consegue fazer o que você hoje faz em 8 horas, você consegue fazer em 4 e eu não estou exagerando. Isso aconteceu muito comigo durante o doutorado. Meus colegas iam trabalhar o dia inteiro, todo dia, no escritório, e aí quando você passava por trás da mesa deles, você via que eles estavam no YouTube, no Facebook, no celular, ou estavam levantando para fazer isso, aquilo, outro, pegar um café, conversar com alguém. Então, eles ficavam, digamos que 8 horas ou mais no escritório, e nessas 8 horas eles acabavam produzindo a mesma coisa que eu produzia em 4,
Por quê? Porque eu eliminei todas aquelas distrações, me dei um prazo e pensei, não, eu vou fazer tudo nesse horário aqui e depois, quando eu chegar em casa, eu vou relaxar, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Então eu tinha o meu horário, que era depois do trabalho, mas durante o trabalho, aquele era o momento de focar naquela meta ali. E a mágica é que isso dá certo. Com o tempo, você vai começar a ficar melhor ainda em se planejar, em ver quanto tempo você demora para fazer tal coisa. E aí vai ficar mais fácil ainda cumprir essas metas diárias. Mas não caia naquela pressão de que você tem que ir para o escritório ou trabalhar em casa o dia inteiro, todos os dias. Vamos terminar com essa história de que mestrado e doutorado tem que ser esse trabalho escravo que você se mata de trabalhar o dia inteiro, não tem vida social, não faz mais nada da sua vida. Isso tem que acabar, gente. Você não vai conseguir esses 2, 4 anos de volta na sua vida. E são 4 anos que você ainda tem, que você é tão jovem, você tem tanta disposição. Por que você vai se trancar no escritório e achar que você está trabalhando, né, 12 horas por dia, sendo que você não está trabalhando 12 horas por dia. Dessas 12 horas por dia, você deve estar trabalhando 4 e olhe lá. Então, por que não pegar essas 4 horas e focar no trabalho mesmo e depois liberar o resto do seu dia para coisas que você quer fazer? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha com suas amigas mestrandas e doutorandas e até o próximo vídeo.